Alô, amigos da matemática, meu nome é Wagner e na videoaula de hoje estaremos dando continuidade ao módulo de funções polinomiais do segundo grau. E estudaremos hoje o gráfico dessa função. Veremos o nome desse gráfico, a concavidade, o ponto que é cortado o eixo Y, o vértice e as raízes. Estaremos vendo o conceito de cada um deles. Então, para dar início, nós sabemos que o domínio de uma função polinomial do segundo grau geralmente é os números reais, e os números reais são infinitos, infinitos os números reais. Então, daria uma função muito grande. E para formar um gráfico, nós sabemos que nós temos que usar um plano cartesiano, onde tem o valor de x e o valor de y. Nesse caso, o valor de x, nós iremos pegar o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E o valor de x, colocando na função, irá nos resultar um valor de y. E esse valor de y também é conhecido como imagem da função. Então vamos fazer o gráfico da função x² mais 2x menos 3. Quando o meu x é menos 4, eu vou ter que substituir nessa função em cada local que o x aparece. Então, a função de x, quando o meu x é menos 4, vai ficar f de menos 4. Então, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 4 e menos 3. Realizando os cálculos, vai ficar a função de x quando x é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado, dá 16. 2 vezes menos 4, mais 8, menos 8, porque mais com menos na multiplicação dá menos. E o menos 3 eu copio. Então vai ficar 16, menos 8 com menos 3 vai dar menos 11. Então vai ficar 16 menos 11 e o resultado 5. Então quando o meu x vale menos 4, o meu y, que é a minha imagem, vai valer 5. Agora, para os outros valores de x, menos 3, menos 2, iremos fazer o mesmo procedimento. Estaremos colocando na função e calculando. Mas já como o nosso tempo é curto e nós precisamos estar ganhando tempo, eu já vou colocar o resultado desses valores. Então, quando o meu x é menos 3, o meu y vai ser 0. Quando o meu x for menos 2, o meu y será menos 3. Quando o meu x for menos 1, o meu y será menos 4. Quando o meu x for 0, o meu y será menos 3. E quando o meu x for 1, o meu y será 0. Quando o meu x for 2, o meu y será 5. Então, tendo um plano cartesiano, nós iremos colocar cada um desses pontos, formado pelo x e o y. Então, perceba ali, temos o ponto menos 4 e 5. Vamos marcar na função. Assim como menos 3 e 0, menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 4, o 0 e menos 3, o 1, 0, 2 e o 5. Colocando os pontos agora aqui na função, nós iremos ligar esses pontos, onde estará formando uma curva. E aqui é a primeira informação que nós devemos saber sobre o gráfico de uma parábola. Qual é o nome do gráfico? O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é uma curva chamada parábola. Parábola sempre vai ser o nome do gráfico formado por uma função polinomial do segundo grau. E qual é a segunda informação que nós precisamos saber? A concavidade. Em algumas parábolas, a abertura ou concavidade, esses dois nomes que nós damos, está voltada para cima, enquanto que em outros está voltada para baixo. Nesse exemplo que nós vimos, ela estava voltada para cima. A concavidade de uma parábola depende do sinal do coeficiente A. Se lembra lá na primeira aula que eu disse que era importante nós identificar o coeficiente A, o B e o C? Então, a concavidade da parábola, nós iremos saber através do coeficiente A. Se o A for maior que 0, a parábola terá concavidade para cima. Se o A for menor que 0, a parábola terá concavidade para baixo. E a partir de agora nós iremos ter o cacuete. Toda vez que virmos uma função polinomial de segundo grau,
nós iremos olhar o A. Se ele for positivo, eu já sei que é uma parábola com cavidade para cima. Já vou imaginar para cima. Se eu olhar que é negativo, eu já vou imaginar com cavidade para baixo. Então vamos ver alguns exemplos. Aquela função que nós calculamos, f de x quando x ao quadrado mais 2x menos 3. Qual é o meu a? O meu a é 1, é o valor que está na frente do x ao quadrado. Qual o valor? Não está aparecendo. Quando não está aparecendo, eu sei que é 1. O 1 não é maior que 0? O meu a não é igual a 1? Sim. Então o meu a é maior que 0. Se o a é maior que 0, a concavidade é para cima. Vejamos outro exemplo. A função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. O a dessa função não é menos 1, o valor que está na frente do x ao quadrado, está lá o valor de menos, então é menos 1. Menos 1 não é menor que 0? É menor que 0. Então, o a vai ser menor que 0 e a minha concavidade será para baixo. Qual é outra informação importante de nós sabermos numa função polinômio do segundo grau? É a intersecção com o eixo y. Qual é o ponto que intersecciona o eixo y? A parábola intercepta o eixo y no ponto 0, c. 0 e o valor do c. Ou seja, para descobrir o coeficiente do c, basta olhar no gráfico e ver o valor que o y é cortado pela parábola. Por que é o c? Perceba, eu tenho lá, digamos, naquele exemplo lá do x ao quadrado mais 2x mais 3. Ele diz ali que o x é 0, né? Se o meu x for 0, 0 ao quadrado vai ser 0. Então eu vou ter 0. 2 vezes 0 será 0. Vai me sobrar apenas o 3. O que é o 3? O 3 não é o c. Então o ponto que a parábola vai realizar a intersecção no eixo y será sempre o valor 0 e o valor do c. Nesse caso dessa parábola é 3. No caso da outra que nós vimos lá, que era a função de x menos x, no caso dessa é menos 3, né? No caso da outra lá, que era menos x ao quadrado mais 2x mais 3, o meu c não é 3, ela vai cortar no 3. Pode olhar, corta exatamente no 3. Na anterior, vai cortar exatamente no valor do menos 3, que é o valor do c, onde a parábola vai estar realizando a intersecção. Então, se eu te pedir, analise a função do gráfico e me diga o valor do c. Tu vai olhar qual o valor que está cortando o eixo do y, a parábola está cortando. Aquele ali vai ser o valor do c. Outro ponto importante para nós estarmos analisando são as raízes ou os zeros das funções. Existem esses dois nomes. Assim como é dado o nome de função polinomial do segundo grau, função do segundo grau, função quadrática, que significa a mesma coisa, quando nós estivermos falando de raízes ou zeros da função, é a mesma coisa. São sinônimos, são palavras diferentes que têm o mesmo objetivo. Raízes ou zeros da função. O que significa as raízes ou zeros da função? São os valores da parábola que intersectam o eixo x. E estes valores são chamados de raiz da função, ou zeros da função. Então, o valor que estiver cortando, lá quando a parábola estiver cortando o eixo x, aqueles valores ali que foram cortados serão as raízes. Vamos ver um exemplo prático aqui, da função x ao quadrado mais 2x menos 3. Qual é o valor que quais são os valores que a parábola está cortando o eixo x? Perceba que está cortando no menos 3. Ela vai descendo, corta ali no menos 3, chega lá embaixo, depois começa a subir, depois corta no 1. Então as raízes dessa função serão menos 3 para a raiz 1, também chamamos de x1, menos 3, e a minha raiz 2, também chamada de x2, será 1. Agora, no outro gráfico lá da função menos x ao quadrado mais 2x mais 3, que a concavidade é para baixo. Perceba que a minha raiz 1 ali, ela vai estar cortando, a primeira que vai estar cortando vai ser no valor menos 1.
Então, meu x1, ou raiz 1, tanto faz o nome, será menos 1. A raiz 2, ela vai estar cortando lá o eixo do x no valor 3. Então, o valor 3 é só analisar, é só olhar e ver então, os valores das raízes através do gráfico. Nós também, vai ver em livro que ele diz assim, quando o meu y for 0, perceba que aquele ponto ali, ó, menos 1, e o y, menos 1 para o x, e o y 0, porque ele está ali no 0, e lá exatamente no outro caso, lá, 3 e 0. Mas mais para frente nós veremos mais aprofundado essa parte das raízes. Aqui o objetivo é só analisando o gráfico, olhando para o gráfico, tu identificar quais são as raízes. As raízes são os valores que cortam o eixo x. Agora, mais uma informação. O vértice. O que é o vértice? O vértice de todas as parábolas tem uma característica própria. Ele sempre se encontra equidistante. O que é equidistante? A mesma distância de ambas as raízes, ou seja, a coordenada x do vértice fica exatamente no meio das coordenadas das duas raízes. Então eu tenho lá a raiz lá na primeira parábola que tem a concavidade para cima, ó, a raiz no menos 3 e no 1. O x do meu vértice vai ser exatamente no meio do menos 3 até o 1. Perceba que se eu fosse andar do menos 3 ao 1, eu estaria andando, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Seria 4 espaços que eu estaria andando. No meio não é exatamente onde eu andaria 2, eu andei 4, ó, do menos 4, do menos 3 ao menos 2, um espaço. Do menos 2 ao menos 1, 2. Do menos 1 ao 0, 3. Do 0 ao 1, ó, andei 4 espaços. Ele está me dizendo que o x do meu vértice vai ser exatamente no meio. Se é exatamente no meio, eu vou andar 2. Então vai ser, ó, do menos 3 ao menos 2, do menos 2 ao menos 1. Então o meu x vai ser menos 1 e o meu y, nós olhando ali no gráfico, será menos 4. Mas também podemos identificar o vértice olhando assim, ó, a parábola está descendo, está descendo, está descendo. Daqui a pouco ela começa a subir, subir, subir. Mas qual é aquele ponto ali que ela não está subindo nem descendo? Ela desceu, 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 parou e agora começa a subir exatamente aquele ponto ali, ó, onde vai ter a mudança. Ela está descendo e vai começar a subir, é chamado de vértice. Agora no outro exemplo, ó, perceba que o meu vértice vai ser 1. Minha raiz é do menos 1 até o 3. Eu vou andar do menos 1 até o 0. Do 0 até o 1. Então o meu x vai ser 1 e o meu y, qual vai ser? Eu posso estar analisando apenas ali ou eu posso estar colocando também na função. Quer ver? Se o meu x do vértice vai ser exatamente no meio vai dar 1. Se eu colocar esse valor 1 na função, perceba, ó, eu vou ter menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado dá 1, o sinal de menos fora vai trocar, vai ficar menos 1, mais 2, porque 2 vezes 1 dá 2, mais 3. O meu y vai ser 4. Então, meu vértice vai ser 1 e 4. É exatamente o ponto onde eu for subindo, 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 e no momento que eu vou trocar para descer, é o vértice. O vértice é que vai ter a troca para descer, no caso nessa função que tem a parábola para baixo. Então, o meu vértice aqui, analisando, olhando aquele ponto ali onde que ele não está subindo nem descendo, onde que vai ter a troca, analisando no gráfico, eu percebo que o meu x vai ser 1 e o meu y vai ser 4. Agora vamos fazer alguns exemplos para estar gravando o que nós aprendemos hoje. Exemplo número 1. Observando as seguintes funções quadráticas, é um nome, né? Eu te falei que função quadrática é a mesma coisa que função do segundo grau. Diga se a parábola que apresenta o gráfico da função tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Vejamos a função A. f de x é igual a 4x menos 2x mais 3. A concavidade para cima ou para baixo?
Se lembra que eu disse que a concavidade nós iremos saber analisando o coeficiente A? Se ele for positivo, a concavidade dele é voltada para cima. Nesse caso, o meu A tem a concavidade, tem o A igual a 4. 4 é maior que 0. Então, meu A vai ser maior que 0. Se o A é maior que 0, a concavidade é para cima. Essa aí é a resposta. Na letra B, função de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 7. Qual é o meu A? O meu A é menos 2. Então, se o meu A é menos 2 é menor que 0. O meu A vai ser menor que 0. Se o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. É este o resultado da letra B. Agora vejamos o exemplo número 2. Encontre o valor de C, os valores das raízes, o ponto do vértice, e diga se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, no seguinte gráfico. Vamos ver o gráfico. Quando ela está pedindo C ali, no exemplo, está me pedindo o ponto que intersecciona o eixo Y. Você lembra que nós vimos? Então vamos lá. Ó. Qual o valor que está, o ponto C, foi o primeiro que pediu. Qual o valor que a parábola está realizando a intersecção no eixo Y? É o menos 3, então o meu C é igual a menos 3. Agora eu quero saber as raízes. As raízes são os pontos que a parábola está realizando a intersecção no eixo X. E quais são esses valores ali no eixo X que a parábola está cortando? É o menos 1, então o meu x1 vai ser igual a menos 1 e o x2 vai ser igual a 3. Agora quer saber o vértice. Qual é o ponto ali que a parábola está descendo e depois a partir dele vai começar a subir, que vai fazer a mudança. Esse é o meu vértice. O ponto é o x1 e o y menos 4. Então esse vai ser o meu vértice. E a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Para cima, né? Nós estamos vendo ali no desenho que ela é voltada para cima. Então essa é a resposta e aqui finalizamos essa videoaula. E na próxima estaremos analisando raízes, como encontrar essas raízes, vamos estar se aprofundando ainda mais nas raízes. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, gostou da videoaula, favorite o vídeo, clica lá em gostei e faça um comentário, seja positivo, para estar elogiando, também uma crítica, para estar dizendo o que poderia estar sendo melhor nessa videoaula, para as futuras nós estarmos melhorando. Muito obrigado pela participação, até a próxima.